que o pensamento do presidente Lula, que ao ser questionado sobre todo esse problema referente ao a homenagem, que pode ou não virar crime eleitoral, ou ser considerado pré-campanha, e ele tomar multa, ou no máximo, e mesmo assim, eu já falo que é beira o impossível, ele ter candidatura impugnada, utilizando, ele ficar inelegível, utilizando inclusive o mesmo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que considerou o Bolsonaro inelegível por ter usado os poderes referentes ao cargo para promover a campanha. É basicamente isso que o Lula fez. Eu vou falar mais sobre esse. Mas o Lula basicamente pegou um grande pensador como seu exemplo, nosso querido Homer Simpson. Tá até sujo. Ele falou que o lá na época não era dele, que o triplex, a culpa do triplex era da esposa. E agora ele mete mais uma, tá aqui. Eu não penso porque eu primeiro não sou carnavalesco. Eu não fiz samba, não cuidei dos carros alegóricos, fui apenas homenageado. Foi uma pena que a minha mãe já estivesse morrido e não ouvisse a música. A música é, na verdade, uma homenagem à minha mãe. É a saga dela trazer a gente para São Paulo. Olha, a primeira coisa que podemos nos lembrar ouvindo isso foi quando o presidente Lula colocou a culpa do triplex na esposa, falando, ó, foi minha esposa que comprou. Aí tá aqui, ó. O Lula recebeu o representante da escola de samba fora da agenda oficial em setembro de 2025. O encontro, Lula conheceu o samba enredo que o homenageou. Tá aí. Ele fala que não teve envolvimento. E aqui só lembrando, olha, Lula com a família em seu sítio em Atibaia. Sítio que ele dizia que não era dele. Aqui, Gleisi Hoffmann recebeu o Planalto presidente da escola de samba, que homenageou Lula. Ou seja, ele falar que não teve encontro, que não mexeu em nada, é beira a loucura. Lula sabia sim sobre a escola de samba, recebeu os integrantes e talvez ele até tenha dado algum pitaco. Mas vamos considerar a declaração dele. Tá aqui o samba enredo. Acadêmicos de Niterói, samba enredo. Do Molugum surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Olha, é uma grande homenagem à mãe dele. O nome da mãe dele era Dona Lindu, Proto F. Eita, não aparece nada de Dona Lindu. Ó, belo samba em homenagem à Dona Lindu e o nome dela nem aparece. Bora ver o Lula? 17 vezes aparece o nome dele no samba enredo. Tá aqui. Concurso da fome. Aqui, ó. Olê, olê, olê. Vai pensar um samba popular. Olê, olê, lula, lula. Isso daqui era jingle de campanha de Lula. Acho que era até de 2006. Não via os olhares dos meus filhos assombrados pelos vazios. Isso daqui, de fato, eu não ficaria até surpreso deles inventarem de usar esse samba como jingle de campanha. Um grande dico, um clipe de campanha. E ainda aparece algumas vezes como Luiz Inácio. Aqui, ó. Tem filho virando doutor, comida na mesa do trabalhador, a fome tem pressa. Ó, Betinho já dizia, isso daqui já é coisa de campanha. Sem temer tarifas e sanções. Isso daqui, mais baseado no terceiro mandato dele. E Temer, tá aqui também um Temer. Sem mitos falsos, sem anistia. Isso daqui é referente ao Bolsonaro. Então, não tem nada referente à mãe dele aqui. Ó, talvez aqui, ó. Com peito no meu braço, em pedaços, parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços, brilhou um sol da pátria incessante. Pro destino retirante te levei, Luiz Inácio. Isso daqui é o máximo que talvez eles considerem referente a Dona Lindu, mas na prática é só. Ela nem cita o nome dela, e só no final fica claro que é falar sobre Dona Lindu, porque aqui poderia estar falando de qualquer
e qualquer retirante, não é verdade? Agora, pensemos no desfile em si. Em algum momento vocês viram Dona Lindu no desfile? Tinha algum carro sobre ela? Não. Pior é isso. Até tem todo o cronograma que diz passo a passo, que é um verdadeiro book, posso dizer, de todos os carros, todas as fantasias e a descrição dela. E mesmo nesse momento mais descricionado, não tem referências a Dona Lindu. O que nós temos também é isso aqui. Arquidiocese do Rio, do Niterói, critica o uso de símbolos cristãos. Aqui, a Secretaria de São Sebastião do Rio de Janeiro emitiu comunicado oficial expressando preocupação com a utilização. Isso aqui foi diante do desfile. Não, isso foi depois. Foi depois. Esse documento foi publicado depois do desfile da Escola Acadêmica de Niterói. Isso de utilizar elementos religiosos nos desfiles já gerou vários debates, inclusive em alguns que até chegam a homenagear figuras religiosas. Aí tem aqui a nota da Arquidiocese. Manifesta sua preocupação a respeito da utilização dos símbolos da fé cristã da instituição familiar e manifestações culturais de maneira que compreendemos como ofensiva, diz o texto. E ainda seguindo essa mesma esteira, está aqui o carro mais polêmico do desfile sobre Lula, nada de Dona Lindu, tá aí o Bolsonaro, nada de Dona Lindu ainda, que Michel Temer, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, além do próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, olha, se fosse para ser um desfile em homenagem mesmo a Dona Lindu, poderia tratar realmente da saga dela de retirante. Mas não. A saga de retirante dela é uma coisinha. É de fato focado no Lula. E um ponto interessante é esse, que mais uma vez ele vai colocando culpa em gente morta. Foi isso que aconteceu no caso do Triplex, que ele botou a culpa na ex-esposa, e é o que está sendo aqui agora. Ele está colocando a culpa do desfile na mãe que morreu. Obrigado, curtam e comentem, compartilhem e comentem seus comentários, dando as suas opiniões. Obrigado.